pontos fortes. Falamos no vídeo anterior sobre o diálogo progressivo e o diálogo regressivo, ele é o oposto do progressivo, simples, fácil de entender. Ele está ligado a um fato passado, pretérito, dentro da história. É só lembrarmos de algo acontecido. Aqui estamos falando do diálogo. O diálogo, ele vai fazer menção a alguma coisa que aconteceu. Tudo bem? Como já disse, o tempo é pretérito, o espaço é real. Quando aconteceu? O personagem está falando de algo que aconteceu quando? Em que etapa da história? Na infância dele? Ou uma semana atrás? Ou uma hora atrás? Não importa, é um diálogo regressivo. Ele está voltando. Ele está se municiando de fatos passados. O que aconteceu? Onde? Como foi? Tudo bem? Então, ele vai falar de algo que aconteceu e é como se esse espaço ele realmente existisse. Então, o espaço é real. Aqui estamos falando da fala. Pode ser que ela seja acompanhada por imagens. Pode ser um flashback, pode ser um voice-over, como vamos ver logo adiante. E a cena acontecendo naquele momento, mas a fala, não digo a ação, a fala, ela está remetendo a algo passado, tudo bem? Eu quero que vocês coloquem em mente que estamos falando tão somente de diálogos. Não estamos falando de ação, estamos tentando montar uma estrutura dialógica para que vocês possam trabalhar posteriormente com esses diálogos. Tudo bem? Primeiro exemplo. Fred, ele fala com a ex-noiva: acho que não precisava cancelar o noivado. Viu o tempo verbal? Ele está falando de algo que aconteceu. São coisas que você já está julgando naquela ação presente, mas o diálogo, ele está fazendo referência a coisa que já aconteceu na sua história. Tudo bem? Próximo diálogo. Diálogo regressivo. Marina responde a Fred: Fred, nós apenas adiamos. O noivado só foi adiado. É o meu futuro, você sabe. Eu preciso me concentrar nisso agora. É o meu futuro. A parte regressiva está aqui bem no iníciozinho. Fred, nós apenas adiamos o noivado. Quer dizer, é um conflito passado, tá? No diálogo progressivo, a gente viu que você fala alguma coisa para gerar um conflito futuro. Não se sabe o que é. Você vai criar expectativa de conflito. Aqui nós já temos o conflito passado. Ele está gerando turbulências no presente. Tudo bem? Mas definições aqui para deixá-lo bem entendido. Representa a involução da ação no drama, enquanto o progressivo representa a evolução, passo adiante, o regressivo, passo atrás. Vamos voltar atrás no tempo, vamos falar disso, vamos viver isso, vamos relacionar isso com o que aconteceu atrás. Ele vai revelar fatos, ações passadas, a memória histórica do seu roteiro. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, você tirou várias fotos do seu dia e você colocou no varal. Você tirou um clique, você bocejando, levantando da cama, você escovando os dentes, você tomando o banho, amarrando o tênis, vestindo-se, tomando café e por aí vai. Várias fotos, aquelas automáticas, até o fim do dia. Pronto. Se o serviço está ok, já tirei todas as fotos necessárias. Só que depois você se lembra, poxa, faltou alguma coisa aqui entre esse intervalo aqui de amarrar o tênis e passar certo desodorante. Aí você vai pegar uma foto, né, antiga e coloca ali no meio delas. Suponhamos aqui, vamos exagerar um pouco, pega uma foto preto e branco, em preto e branco, e coloca ali entre aquelas fotos que você já tinha tirado. Quer dizer, você já está com seu
roteiro pronto, geralmente a sua escaleta está pronta e você, a sua história está pronta ali, está sendo formada, você fala assim, isso aqui é interessante eu colocar esse fato passado aqui, que ele vai gerar controvérsias, ele vai gerar mais munição para a minha história. Aí você vai e coloca ali, é como se você colocasse mais um hambúrguer no sanduíche, que já estava pronto, tudo bem? É um tipo de diálogo que quando a gente for trabalhar, vocês verão que ele realmente favorece bastante a questão de conteúdo dramático da sua história. Mais exemplos? O pai de Alexandre, enquanto ele estava na cozinha, o Alexandre sentado na sala, o pai já fala com ele, espero que a sua faculdade de Direito tenha servido para algo mais do que rezar a missa. Quer dizer, nesse diálogo regressivo, o pai de Alexandre, naquele conflito ali entre pai e filho, já deu a cartada. No roteiro já colocou ali, um fato passado, um diálogo fazendo menção a um fato passado, ele já deu a informação que era necessário. Alexandre é formado em Direito, né? E nos diálogos conjuntos ali, você vê que ele vai também tentar provas de concurso. É claro, gente, que eu estou colocando aqui os recortes de diálogos, estou colocando as frases, como eu já disse, mas no contexto, quando a gente for trabalhar todos os diálogos, nós vamos trabalhar todos. Por enquanto nós estamos trabalhando os recortes, mas quando formos estudá-los todos juntamente, testá-los, aplicá-los, vocês verão que realmente funciona e que esses diálogos, esses recortes aqui em separado, eles fazem sentido. Tudo bem? Aí Alexandre, tem uma fala de Alexandre falando já ao telefone com a namorada dele, que é com a Adriana. Não fosse a paranoia dele quem? De meu pai. Você sabe. Juiz, promotor, falou a viagem toda, estou de saco cheio. Tá vendo? Ele já jogou um fato passado, um diálogo fazendo menção a um fato passado, pequenininho, que já avançou quilômetros da história. Tá, então ele mora na roça, não sei, mora no interior, em qualquer outro lugar, veio para a cidade com o pai dele está trazendo ele para a cidade para ele tentar provas, para ele estudar, o pai dele está bancando o curso dele, só que o pai dele quer que ele seja promotor. Então aqui você já jogou muita coisa. A gente tem que até tomar um pouco de cuidado com esse tipo de diálogo, porque às vezes ele faz menção ao passado e priva de colocar contexto, colocação presente, mas certamente vocês terão que usá-lo, né? O filme, a sua história, pense em você agora, a sua história não é só de presente nem de futuro. Você conta histórias, você almoça, você conta coisas passadas, você ri de si mesmo, você ri do seu dia. Então, a arte imita a vida. Realmente vai ter, certamente terá que haver assim de diálogo regressivo, fazendo menção a fatos passados. O seu personagem ele tem que se tornar palpável, real. Mais exemplos. Ana, falando do filho dela, do Marco Riccone com o marido. Você sabe bem que os dois não se entendem, Alberto, tá vendo? Apesar do que ela está falando aqui, o diálogo é como se ela tivesse os verbos aqui no presente, mas nada a ver. O diálogo dela faz menção a um fato passado, tá, gente? Não confundir questão de verbo no presente, gerúndio, particípio. Vocês vão olhar o sentido. Ela está falando, fazendo menção ao passado dos dois filhos, né, que o Marco Riccone não se entende com o irmão dele. Tudo bem? Aqui temos Costa falando, comecei a faltar ao trabalho, ela só tinha eu, ela quem é a mãe dele, ela precisava de grana, eu precisava de grana o tempo todo, tá vendo? Ele está falando coisas de passado. Isso aqui é o tal do discurso, né, que os especialistas falam, tomar cuidado com o tal do bife. Você acaba enchendo várias páginas com discurso, com fatos passados, ao invés de você ter mostrado isso já anteriormente no roteiro. Mas isso é relativo. É claro que você vai trabalhar o seu roteiro de acordo com as suas necessidades, e o seu roteiro também vai ter diálogo regressivo, sim. Tudo bem? Não tenham medo. E aqui, a função desse discurso era para convencer os dois policiais novatos. Então, aqui no roteiro ele está bem aplicado. Ele tinha que criar uma carga dramática,
uma comoção naqueles dois policiais novatos. Ele faz menção ao passado, tá? Tinha, precisava, né? Eu estava estressado, faltava, né? E ele está contando a sua história, fazendo menção a um fato passado. Lembra daquele exemplo que colocamos no diálogo progressivo, que eu falei, poxa, apaga isso aqui que está errado? É o jeremismo, voice over. Enquanto eu quase me ferrava, o viado do Costa devia estar tomando a cerveja gelada. Por que, gente? O voice over, geralmente, né, quase que sempre, ele vai fazer menção a um fato passado. Porque quando acionamos ali o VO, Jeremias falando, é como se ele se distanciasse da história, do drama, daquele roteiro todo, daquela tensão do cinema ali, e ficasse de fora contando a história dele. Vocês lembram de Buscapé, o fotógrafo de Cidade de Deus? Ele vai narrando a história. Quando entra a voz dele, ele conta como se aquilo já tivesse acontecido. Eu era assim, assim, assado. Tudo bem? Então, o voice-over, na sua essência, ele é um diálogo regressivo, sim. Veremos depois algumas nuances, mas no seu escopo, assim, material, seu corpo, sua substância, ele é um diálogo regressivo. Ele vai fazer menção a algo que já aconteceu, embora a ação possa estar ali sendo realizada ali, acontecendo ali no presente. Mas o diálogo, lembremos do diálogo, está fazendo menção a algo passado. Por que eu estou frisando o diálogo? Porque quando nós formos aplicá-los aqui em todos os casos, com exemplos, inclusive de filmes conhecidos, vocês verão que o diálogo, ele é regressivo, progressivo e tantos outros que nós vamos estudar, ele tem a sua função, sim. Tudo bem? Então falo de diálogo, não de ação. Outro exemplo, só para confirmar aqui, a tarefa, como dizia o Costa, era bem simples. Ele está fazendo aqui uma volta ao passado. É como se ele saísse fora do filme. Ei, gente, saí, estou contando a minha história. Correto? Tudo bem. Creio que era só isso por enquanto. Espero que vocês tenham fixado esses conceitos até aqui. Progressivo e regressivo. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.